Sabe aquela ligação de cobrança sobre uma dívida antiga? Uma que a gente nem lembrava mais que existia? Pois é, bate aquela dúvida. O que fazer? Ignora? Negocia? Paga? A confusão é grande. Mas, calma. Hoje a gente vai desvendar de vez o que a lei diz sobre essas dívidas com mais de 5 anos e, o mais importante, como se proteger de cobranças que podem ser, sim, indevidas. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Muita gente acha que, depois de 5 anos, a dívida simplesmente desaparece, some no ar. Só que a realidade, olhando a lei, é um pouquinho mais complexa e, na verdade, bem mais interessante para quem entende as regras do jogo. Então, vamos começar com essa palavra famosa, caducar. Todo mundo fala que a dívida caducou, mas o que isso quer dizer na prática? Ela deixa de existir? O nome fica limpo para sempre? É exatamente aqui que a gente precisa separar o que é mito da pura realidade. E aqui está a palavra-chave de tudo: prescrição. Olha só, a dívida não some, ela não evapora, ela continua lá, nos registros da empresa. O que muda, e essa é uma mudança gigantesca, é que o credor perde a sua arma mais forte, o direito de entrar na justiça para forçar o pagamento. É como se a porta do tribunal se fechasse para aquela cobrança específica. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Uma coisa é a dívida, que fica lá como um registro histórico entre a pessoa e o credor. Outra coisa, bem diferente, é a negativação. Aquela anotação negativa no CPF que todo o mercado vê no Serasa, no SPC, essa sim tem prazo de validade. Por lei, depois de 5 anos, ela tem que ser retirada. E isso não é um favor, viu? É um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. A lei é super clara. O artigo 43 diz exatamente isso. Depois de 5 anos, a informação negativa daquela dívida tem que sair dos bancos de dados. Ponto final. Ok, então vamos pensar. Se o nome já está limpo no Serasa e a empresa não pode mais processar judicialmente, por que raios o telefone não para de tocar com o escritório de cobrança insistindo sem parar? Qual é a lógica disso? O que acontece por trás das cortinas é um verdadeiro negócio. Para o credor original, aquela dívida já é considerada perdida. Então, o que ele faz? Vende um pacote gigante com milhares de dívidas como essa a preço de banana, para empresas que são especializadas em cobrança. A aposta dessas empresas é simples. Na base da insistência, elas tentam recuperar pelo menos uma parte desse valor. Essa venda toda tem um nome e é um processo legal, chamado cessão de direito. O escritório de cobrança compra, legalmente, o direito de tentar receber aquele dinheiro. Mas, e aqui tem que prestar muita atenção, ele compra a dívida com todas as limitações que ela já tinha, inclusive a prescrição. A regra do jogo não muda só porque o cobrador mudou. Bom, agora que a gente já entendeu todo o cenário, vamos para a parte prática, a mais importante: o que fazer? Este é um guia de defesa para quando aquela ligação sobre uma dívida antiga chegar. A ligação chega e a pressão começa na hora. A primeira reação de muita gente é desligar o telefone na cara ou começar a discutir. Nenhuma das duas coisas ajuda de verdade. A abordagem mais inteligente é manter a calma e usar a informação como estratégia. O ideal é respirar fundo e seguir 3 passinhos básicos. Primeiro, perguntar o nome do escritório de cobrança. Segundo, pedir com toda a calma o documento que prova que eles são os donos da dívida agora. Terceiro, pedir a planilha de cálculo dos juros. Com isso, a pessoa não está discutindo, está só coletando fatos. Isso muda totalmente a dinâmica da conversa. E enquanto se coletam essas informações, é fundamental ter em mente alguns direitos básicos. Primeiro, e mais importante, o prazo de 5 anos não começa a contar de novo só porque a dívida foi vendida. Segundo, os juros não podem ser inventados, eles têm que seguir o que estava no contrato original. E terceiro, a lei exige que a pessoa seja formalmente notificada sobre essa venda. Se algo disso estiver errado, a cobrança já perde muita força. Agora, a atenção máxima aqui. A principal tática de pressão que eles usam é ameaçar sujar o nome de novo. É preciso entender de uma vez por todas que isso é blefe. É impossível. Uma vez que o prazo de 5 anos para negativação passou, aquela dívida específica não pode ser reinserida nos cadastros de crédito. É uma ameaça completamente vazia, sem base nenhuma na lei. Certo, o nome está limpo, não pode haver processo judicial. Mas e a pontuação de crédito? Como é que essa dívida fantasma pode afetar o score? Essa é uma preocupação muito comum e totalmente válida.
A resposta é bem direta. O impacto tem que ser zero. Se o processo correu como manda a lei, se a negativação foi retirada depois dos 5 anos, essa dívida não deve, de forma alguma, ser usada no cálculo da pontuação de crédito. Mas e se, na prática, ao consultar o relatório, a dívida ainda estiver lá, pesando na pontuação? Aí não dá para deixar passar. É preciso entrar em contato direto com o Serasa ou SPC e exigir a remoção imediata, citando a lei. É um direito ter um cadastro que mostra a realidade correta. No fim das contas, tudo isso se resume a uma coisa. A ferramenta mais poderosa contra uma cobrança abusiva não é discutir, não é se esconder, é a informação. Conhecer os próprios direitos funciona como um escudo contra táticas de pressão, contra o medo que muitas vezes tentam usar para conseguir o pagamento. A informação realmente transforma. Agora, as regras do jogo estão mais claras. A pergunta que fica no ar, para a gente refletir, é: agora, com esse conhecimento em mãos, com esse poder, como cada um de nós vai usá-lo para construir um futuro financeiro mais tranquilo?